Um dos maiores ídolos do Flamengo, Benja, rendido a Bruno Henrique. Se liga só no que um Benja, Michel Bastos e Mano falaram do Bruno Henrique e do Flamengo, que mais uma vez confirma a freguesia do Vasco. Se liga só nesse vídeo. E no Domingão com o Benja, esse Michel Bastos é muito louco. Mano, Michel. Diga. Deu o Flamengo de novo, vocês viram a pintura de gol do Bruno Henrique? Pra variar, mais um. Te surpreendeu a vitória do Flamengo? Olha, pra falar a verdade não, porque o Flamengo tem ganhado bastante do Vasco, Benja. Mas eu vou te falar, cara, o primeiro tempo do Vasco não foi ruim. O Vasco ele não conseguiu manter no segundo tempo a intensidade que ele teve no primeiro. Inclusive no primeiro tempo aí o Flamengo, apesar de ter mais volume de jogo, mas o Vasco até criou boas chances. Inclusive poderia ter aberto o placar no lance que o Léo Pereira tirou em cima da linha. Que foi praticamente um gol do Flamengo naquele lance. Foi o... Não é Rian, é a outra pronúncia. O Rian é do Corinthians, mas é Ryan, né, que chama o garoto do Vasco. Ele finalizou duas vezes ali, o Rossi pegou a primeira, na segunda aí o Léo acabou tirando em cima da linha. Mas no segundo tempo o Flamengo aí, pela qualidade técnica que tem, né, mano? O Bruno Henrique é um monstro, a Arrascaeta joga demais. Enfim, o Flamengo acabou vitorioso no primeiro confronto aí também, jogo no Engenhão, né? O primeiro mando era do Vasco. Agora na volta é no Maracanã no sábado que vem. Possivelmente o Flamengo vai encaminhar aí da final. Eu vou te falar outra coisa. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Também é, como era o Gabigol. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Não? Não. Em termos de números, é. Não, em termos de tudo. Não, aí tem. Eu não falei que é o maior, não, falei que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Aqui a gente tá falando de Flamengo, passou muita gente Sim, mas o que o Bruno Henrique fez e faz no Flamengo... Cara, eu vou te falar, e outra, se você vê o histórico até um pouco do que o Bruno Henrique já passou no Flamengo com lesão e tudo mais, que né, assim, ele sempre volta e volta bem, regular, é um jogador que é essencial pro Flamengo, mas, cara, é forte, viu? Você tá falando aí, é forte. Vai se lançar aí, porque é o seguinte, é forte, às vezes, em cima da linha. Às vezes a gente tem a gente acha que dá muito valor, às vezes, às coisas do passado que as coisas do presente, tá? E eu concordo que no futebol passado tinha, assim, jogadores geniais. Mas tem o que pra valorizar no presente? Me fala. Por exemplo, o Bruno Henrique é um baita de um jogador. Não, e a gente pode valorizar ele. Tem coisas do presente que são... O Neymar é o presente, sim, o Neymar é um craque. Não, peraí, Benja, aí também, que nem você falou antes, não dá nem pra comparar Não, mas tô falando do presente, eu tô falando o seguinte, eu não falei que o Bruno Henrique é o maior jogador da história do Flamengo. O maior jogador da história do Flamengo chama-se Arthur Antunes Coimbra Zico. O que eu tô falando pra você é... Bruno Henrique entra na lista dos maiores jogadores da história do Flamengo. Entra assim como o Gabigol entrou. Não, mas o Gabigol... Aí o Bruno Henrique é o quê? Mas praticamente ganharam a mesma coisa. Cara, esse Michel tá de brincadeira, né? Michel Bastos tá de brincadeira, né? Pô, Gabigol é ídolo e Bruno Henrique não é? Ah, tá de sacanagem, né? Bruno Henrique é muito mais ídolo do que Gabriel Barbosa. O Bruno Henrique em todas essas vitórias que o Flamengo teve nos últimos anos. Isso não tem... Não sei nem se discute. Assim, eu acho que o Bruno Henrique fez história, tá fazendo história no Flamengo? Está fazendo história no Flamengo. Agora, é forte. Eu acho algo o Bruno Henrique fazer parte de um dos maiores jogadores da história do Flamengo hoje, eu acho que não. É minha opinião. Eu acho. Eu acho também. Eu acho. Pelo que conquistou, pelo que jogou, pelo que joga... Pela relevância. É grande. O que ele fez pelo Flamengo é gigantesco. Mas... Não, isso aí foi um golaço, né? Ele já domina... É sério. É porque daí é que não tem como, quando a gente fala isso, você não voltar no passado e não... Não, mas eu tô aqui fazendo um exercício e eu continuo falando pra você. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Eu respeito a sua... Respeito. Olha, se fosse... Eu vou ser bem sério, se fosse qualquer um outro, nós ia ficar aqui a tarde toda discutindo. Olha aqui, eu entendo e respeito a sua opinião. Eu vi... Só não concordo com ela. Eu vi o Zico.
O Zico é absurdo, não tem? O Zico é de outro universo. O Leandro é o maior lateral direito que eu vi jogar na vida. O Júnior, capacete, era um monstro de lateral esquerdo. Adílio, jogou o quê? Pouco. Adílio jogou muito, mas o Gerson... Você vai passar o dia aqui. Não, mas eu sei, óbvio, não tô falando que o Adílio não jogou, o Andrade não jogou, o Flamengo teve o Nunes também que jogou muito, o Flamengo teve Adriano, teve Bebé, teve uma série de jogadores incríveis. Romário. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você, cara. O Gerson jogaria naquele time do Flamengo de 81, cara. Que é o maior time da história, que pra mim é o maior time da história do Flamengo, mas jogava. Jogava. O Bruno Henrique... Titular? Olha, o time era Raul, Leandro, Marinho, Moser, que era um monstro, e Júnior. Puta, olha essa defesa do Flamengo. O meio-campo era Andrade, Adílio e Zico. Tá, aonde O que... ataque... Não, peraí. Cara, o Gerson entra onde aí agora? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Não. O Adílio jogou muito. O Gerson é do mesmo patamar do Adílio, gente. Eu não vi o Adílio. O Adílio jogou muito. Ah, eu vi muita coisa do Adílio. Muito. O Andrade foi um baita volante. O Gerson não perde pra nenhum dos dois, não, cara. O ataque era Tita, Nunes e Lico. Flamengo campeão mundial de 81. Olha, com todo respeito, mas, por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique mais jogador que o Lico. Então, se você for fazer, gente, o que o Bruno Henrique jogou, o que o Bruno Henrique joga, o que o Bruno Henrique ganhou, comum também coloco. O meu centroavante do Flamengo de todos os tempos, pra mim, seria o Gabigol. Ah, o Nunes fez gol em Mundial. Fez. Mas os números do Gabigol são impressionantes. Inclusive, em clássicos, o Bruno Henrique, ele passou o Gabigol. Ele passou o Gabigol em número de gols marcados aí contra os rivais aí. Então, ainda tem isso, bem lembrado. Jogo decisivo, ele aparece sempre, cara. Não, o Vasco é o principal. O Vasco é a vítima. É a principal vítima. Depois vai o Botafogo, depois é o Fluminense. Você acha que eu tô louco de falar que o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores? Não tô falando. Não. Eu não Termos falei. de números, não. Não, eu não Não, falei mas isso. número de número, então Eu não falei isso. Não, Peraí, eu não falei isso. Nasceu em 82. Tanto então que eu falei, se fosse talvez um outro jogador, talvez me espantaria mais. O Bruno Henrique não me espanta tanto a tua... Acho que o Bruno Henrique jogou mais que o Sávio. O Sávio, ele viveu de lesões também. Ele teve um período de lesões aí, mas a torcida do Flamengo... eu já acho que jogou mais que o Sávio. O Bruno Henrique. Já acho que jogou. Não me surpreende, bem, eu só não concordo. Mas, assim, não é algo que me espanta você falar isso. Não me espanta. Não, de verdade. Mas eu não concordo. Eu acho que... Por exemplo, eu não acho que vai aparecer na história do Flamengo um meia maior que o Zico. Não vai. Como nunca vai aparecer um meia maior que o Pelé no Santos. Como nunca mais vai aparecer um goleiro melhor que o Rogério Ceni no São Paulo. Fazer o que esses caras fizeram, eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que nunca mais vai aparecer um lateral direito igual o Leandro. Outro dia escutei um cara falando, porque o Rogério, ele só fez a carreira dele. É isso aí, rapaziada. E aí, Bruno Henrique é um dos maiores ídolos do Flamengo ou não? Pra mim, com certeza. Com certeza. E pra mim tá à frente de Gabigol. Não é porque ele saiu, mas porque Gabigol, o extracampo dele é pior do que o do Bruno Henrique. Muito pior. Gabigol aprontou demais fora do campo e às vezes dentro do campo também, né? E Bruno Henrique é esse cara aí, tranquilão, que só dá alegria para a nação. Então, deixa aqui no comentário o que você acha aí. O Ben já levantou a questão do Bruno Henrique ser um dos maiores ídolos do Flamengo. E aí? Comente aqui o que você acha. Deixa aquele like maroto. Se inscreva se assim você desejar. E compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!